A nossa missão hoje é tentar entender melhor esse fluxo de capital, sabe? Ver como os preços do petróleo, da celulose, estão afetando gigantes como Petrobras, Vale, Suzano, Klabin. Empresas com muito peso no índice, né? Exatamente. E olha, vamos dedicar um tempo especial para analisar mais a fundo duas empresas que estão dando o que falar: BB Seguridade e Banco do Brasil. Ah, sim. Principalmente depois da revisão das projeções delas, né? Muita gente comentando. Muita gente. Então vamos lá investigar isso. Bora lá. Começando pelo cenário geral, essa friada no rally da Bolsa chamou a atenção. Várias ações, aquelas mais cíclicas, sabe, sentiram o baque. Uhum. O que acabou puxando o Ibovespa um pouco para baixo, né? Sim. E um ponto que saltou aos olhos nas nossas análises foi essa saída de capital estrangeiro. A gente chegou a ver 8 dias seguidos de retiradas recentemente. 8 dias é bastante coisa, né? Isso mostra um certo receio. Com certeza. E, aliás, o ETF IWZ, que reflete o Ibovespa em dólar, chegou a cair uns 7% desde o pico lá de setembro. Isso diz muito sobre o humor do gringo, né? Diz muito. E é fascinante porque nossos levantamentos históricos mostram essa correlação fortíssima entre o desempenho da bolsa aqui e o fluxo estrangeiro. Muitas vezes são eles que ditam o ritmo, né? É verdade. Se a gente olhar os números acumulados para 2025 até agora, os estrangeiros ainda têm um saldo positivo, algo em torno de 18 bilhões de reais. Ah, então no ano ainda está positivo. Ainda tá. Pessoas físicas também entraram com os 8 bilhões, instituições financeiras com 6 bilhões. Ok. Mas o contraste, assim, que chama atenção é o fluxo dos institucionais locais, os grandes fundos. Aí a gente vê uma saída líquida bem forte. Ah, é? De quanto? 36 bilhões de reais negativos no acumulado do ano. Nossa, bastante. Muito. E esses resgates nos fundos, eles obrigam os gestores a vender, né? Cria uma pressão vendedora nos ativos e aí a cotação sente. Faz todo sentido. Pressão vendedora derruba preço. Exato. Mas assim, apesar dessa correção recente e dessa pressão dos fundos locais, é justo ponderar, né? No acumulado do ano de janeiro de 2025 para cá, a performance da Bolsa Brasileira em dólar ainda está acima de 30%. 30%? Mesmo com essa queda recente? Sim, foi uma das melhores do mundo nesse período. Então, quer dizer, mesmo com esses tropeços agora, o quadro geral do ano ainda é positivo, sabe? Entendido. É bom ter essa perspectiva mais ampla. E falando em fatores que mexem com a nossa bolsa, a gente não pode ignorar as commodities, certo? De jeito nenhum. São cruciais para a gente. Nossos estudos apontam para uma piora recente nos preços do petróleo, minério de ferro, celulose. Como a gente tem gigantes como Petrobras e Vale com peso enorme na Ibovespa, isso geralmente bate forte no índice, né? Bate muito, essa relação é clássica. Se a gente pegar a Petrobras, por exemplo, a conexão entre o preço do barril e o valor da empresa é historicamente muito clara. Uhum. Nossos dados mostram isso. Quando o petróleo cai, como a gente tem visto, a tendência é a Petrobras sentir. E não só ela, né? Prio, Petrorecôncavo também. Claro, o setor todo sente. Sente. Mas uma observação importante sobre a Petrobras é que, por ter um custo de extração mais baixo, ela tende a ser um pouco mais resiliente nessas quedas do que algumas concorrentes, tá? Interessante esse ponto da resiliência pelo custo baixo. E aqui entra um ponto que tem intrigado os analistas, algo que a gente também notou nos estudos recentes. Historicamente, Petrobras e Vale subindo levavam o Ibovespa junto, né? Sim, era quase automático. Exato. Só que, mais recentemente, a gente viu um fenômeno curioso. A Petrobras caiu bem, saiu lá dos R$ 42 para uns R$ 30. Uma queda forte. Forte. E a Vale também não performou lá essas coisas. Mas, mesmo assim, o Ibovespa bateu máximas históricas. É mesmo. Teve isso. O que será que aconteceu? Uma desconexão. Pois é. Fica a pergunta, será que essa dependência direta está diminuindo? O que mais pode estar sustentando o índice? É algo para a gente pensar. Muito interessante essa dinâmica. Vamos mudar o foco um pouco, então, para outra commodity importante, a celulose. Vamos lá? Suzano e Klabin na mira. Exato. As informações que a gente compilou sobre os preços da celulose de fibra curta que a China importa, em 2025 mostram valores mais baixos que 2024.
Estão perto de mínimas de outros anos. O preço não está ajudando o setor. E esse cenário de preço mais fraco, ainda por cima com o real mais forte, tende a pressionar os resultados da Suzano e da Klabin, né? Como elas exportam muito. Sim, o impacto é direto. Boa parte da receita delas é em dólar, né? Então, real forte e preço da commodity baixo é uma combinação ruim para elas. Certo. É bom só notar que a Irani, outra do setor, sente menos isso, porque ela usa mais a celulose que produz internamente para as embalagens dela, sabe? Não vende tanto a commodity. Ah, entendi a diferença. Bom saber. Olhando para a Klabin especificamente, as units KLBN11 caíram uns 25% do pico recente. A cotação está ali na faixa de 3,30, 3,60. E essa faixa é vista como interessante? Alguns analistas que a gente acompanha acham que sim, que pode ser um patamar interessante de entrada. Talvez o mercado já tenha precificado boa parte dessa piora da celulose, né? Pode ser. E a Klabin tem a vantagem da diversificação, com papéis e embalagens, que tem se mostrado mais resiliente. Pode compensar um pouco. Uhum. Mas tem um porém. Olhar o histórico da Klabin sugere um pouco de cautela. Nossos levantamentos indicam que comprar Klabin quando ela estava cara, com múltiplos altos, tipo 11 a 24 vezes EV/EBITDA. Que é uma métrica de geração de caixa, né? Exato. Comprar nesses níveis altos, historicamente, não foi um bom negócio para o longo prazo. Parece que tem um padrão. Quando está barata, poucos olham. Quando fica cara, vira favorita. É algo para se pensar. Padrão interessante esse. E a Suzano, a gigante do setor? A Suzano, SUZB3, maior do mundo, caiu uns 28% do pico. Os pontos fortes dela são conhecidos, né? Escala, eficiência, custo baixo, vantagens competitivas e aquele valor oculto das terras e florestas. Sim, sempre se fala disso. O curioso é que, mesmo sendo referência mundial, ela costuma negociar na bolsa com desconto em relação às concorrentes internacionais. Ah, é? Mesmo sendo a maior. Sim. Então, para quem acredita numa recuperação futura do preço da celulose, pode ser uma chance de investir na líder do setor pagando relativamente menos. Faz sentido essa lógica. Bom, vamos então aprofundar naquelas duas que a gente falou no início, BB Seguridade e Banco do Brasil. Começando pela BB Seguridade, BBSE3. Caiu bastante, né? Caiu forte. BBSE3 saiu lá de perto de 42,77 e estava sendo negociada recentemente na casa dos R$ 32, uma queda de uns 23% em poucos meses. 23%. É bastante. É, sim. E com essa queda, a empresa passou a negociar pela menor relação preço-lucro desde o IPO. Menor PL da história dela na bolsa? Desde o IPO, sim. E o dividend yield atual, na casa dos 13%, chama atenção, né? 13%. É alto. É alto. Mas aqui tem um ponto de atenção crucial. A perspectiva de queda nesses dividendos. Ah, é? Por quê? Os resultados não estão vindo bons. Exatamente. Se a gente conectar com os dados operacionais mais recentes que a gente analisou, de agosto de 2025, que vão impactar o terceiro TRI, o cenário não parece animador. O que dizem os dados? Olha, prêmios emitidos no seguro rural, que é importante para eles, tombo de 30% em agosto. 30%? Nossa. E o total de prêmios emitidos, vida, prestamista, habitacional, rural, tudo junto, foi 1,4 bilhão em agosto, queda 16% no ano contra ano. 16% de queda no total. Isso. E no acumulado do ano, janeiro a agosto de 2025, a BB Seguridade emitiu 10,7 bilhões em prêmios. Isso é quase 7% a menos que em 2024. Menos 7%. E o problema é que, enquanto ela encolheu, o mercado de seguros como um todo cresceu 9,1% no mesmo período, segundo os dados disponíveis. Ah, então ela está perdendo participação de mercado? Exato. Sinaliza perda de market share. E na Previdência, as contribuições também caíram. E o crescimento das reservas, 9,1%, ficou abaixo do mercado também. Nossa, esses números operacionais pintam um quadro bem complicado. Como isso bateu nas projeções da própria BB Seguridade para 2025? Eles ajustaram o guidance? Ajustaram. Para baixo. O guidance para o resultado operacional antes era de crescer entre 3% e 8% em 2025.
No primeiro semestre, eles até entregaram 7,4% dentro da faixa. Ok, até aí tudo bem. Só que agora a nova projeção é de crescimento bem menor, entre 1% e 4%. De 3,8 para 1,4 é uma bela reduzida. E a matemática é simples. Para fechar o ano nessa nova faixa, o resultado do segundo semestre vai ter que desacelerar muito forte ou até cair comparado a 2024. Entendi. E nos prêmios emitidos? Que já estavam caindo. Aí a situação é ainda mais delicada. A projeção inicial era crescer de 2% a 7%. No primeiro semestre, já caiu 3,4%. A meta revisada agora vai de uma queda de 4% até um crescimento de 1%. De menos 4 a mais 1? Só que, como a gente viu, o acumulado até agosto já está em menos 6,9%. Está pior que o piso da meta revisada. Caramba! Quer dizer, já está fora da meta revisada para baixo. Exato. E nas reservas de previdência, a meta que era 12% a 16% foi para 9% a 12%. O acumulado até agosto está em 9,1%, raspando no limite inferior da nova meta. Puxa vida! Conclusão que nossos estudos sugerem, cruzando tudo isso, é que existe uma chance considerável da BB Seguridade não entregar nem essas projeções que já foram rebaixadas para 2025. O cenário parece bem desafiador para eles. Complicado mesmo. E o mercado em geral, os analistas, como estão vendo isso? Qual a expectativa de lucro, dividendos? Tem alguma visão mais pessimista circulando? Olha, a média das estimativas de lucro por ação que a gente compilou está em torno de 4,47 para 2025 e 4,54 para 2026. Ok. Se a empresa mantiver o payout histórico, que é uns 88%, isso daria um dividendo anual entre R$ 3,90 e R$ 4,00 por ação. Na cotação atual, daria aquele yield de 12%, mais ou menos. O consenso de lucro total para 2025 está na casa dos 8,7 a 8,8 bilhões. Certo. Essa é a visão média e a mais conservadora. Uma perspectiva mais conservadora, que a gente elaborou com base nesses dados operacionais e na dificuldade de atingir as metas, sugere um lucro mais perto de 7,8 bilhões para 2025. Quase 1 bilhão abaixo do consenso, então. Exato. Isso seria uma queda de uns 10% contra 2024. Se isso acontecer, o dividendo pode ser menor, talvez uns 3,54 por ação, o que ainda daria um yield bom de 10,9% no preço atual, mas a ação poderia sofrer mais pressão se frustrar o consenso, né? Sim, o mercado não gosta de surpresa negativa. Nunca. Mas é interessante notar o seguinte: mesmo que o lucro da BB Seguridade caia 10%, essa queda é bem menor do que a projetada para o controlador, o Banco do Brasil, como a gente vai ver. Ah, boa comparação. E mesmo com nossa estimativa mais conservadora de lucro, o PL da BB Seguridade ficaria umas 8 vezes, ainda abaixo da média histórica dela, que é mais perto de 12. Entendi. Ou seja, mesmo no cenário ruim, não parece absurdamente cara pela métrica PL histórica. Interessante. Isso nos leva direto para o Banco do Brasil, BBAS3. Pelo que você falou, o cenário lá é ainda mais complexo. O que houve com as projeções do banco? A situação do Banco do Brasil é, bem mais drástica em termos de revisão. A projeção de lucro inicial deles para 2025 era altíssima, entre 37 e 41 bilhões de reais. Lembro disso, o mercado estava bem otimista. Estava. Só que, recentemente, essa projeção foi revisada para uma faixa muito, mas muito inferior, de 21 a 25 bilhões. De 37,41 para 21,25. É quase metade. Exato. Uma redução na expectativa de lucro que pode chegar a quase 50% em relação ao que se esperava e ao resultado de 2024. E de forma parecida com a BB Seguridade, nossos estudos apontam para uma chance significativa do banco ter dificuldade em atingir até o piso dessa nova projeção já rebaixada. Caramba, que reviravolta. E a gente tem visto uns dados mensais de lucro do Banco do Brasil que não ajudam, né? Aqueles compilados pelo Citi, por exemplo. Sim, os dados do Banco Central mostram meses fracos. Julho de 2025 com 780 milhões, junho quase 1 bilhão, mas maio só 516 milhões. Viu a análise do Bradesco BBI,
chamando o lucro de julho de muito fraco. Eles projetavam uns 2,3 bilhões para o terceiro trimestre todo, bem abaixo do que se esperava antes. Se vier assim mesmo... Exato, a pressão na ação pode aumentar. Esses dados mensais levantam dúvidas sérias sobre a meta anual revisada. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Por favor. O banco lucrou 11,2 bilhões no primeiro semestre. Se o mercado estiver certo sobre o terceiro tri, algo em torno de 3 bilhões ou até menos, como o BBI sugere, Aí o acumulado em 9 meses ficaria quanto? entre 13,5 e 14,2 bilhões. Para atingir o piso da meta revisada, que é 21 bilhões, o Banco do Brasil precisaria lucrar quase 7 bilhões só no quarto trimestre. 7 bilhões num trimestre só. Depois desses resultados fracos? Parece difícil, hein? Parece muito difícil considerando o desempenho recente, um desafio em tanto. E com todo esse cenário, a ação BBEAS3 caiu bastante. Saiu de perto de 30 para uns 20,70 recentemente. Aí muita gente olha só a queda e pensa, opa, pechincha. Mas não é bem assim, né? Essa é a armadilha clássica, né? Olhar só o preço caindo. É crucial analisar o valuation de forma crítica. A cotação caiu uns 30%, mas a expectativa de lucro caiu quase 50%. A expectativa caiu mais que o preço. Exato. Antes, com expectativa de lucro perto de 40 bi, a ação valia quase 30. Agora, com expectativa mais realista, perto de 20, 21 bi, se conseguir entregar, está valendo 20,70. Entendi. Proporcionalmente não tá tão mais barata assim. Pode não estar. Pagar 20,70 hoje, com lucro esperado pela metade, talvez seja proporcionalmente parecido com pagar quase 30 antes. A tal margem de segurança talvez não seja tão grande quanto a queda do preço sugere. Faz muito sentido. E tem mais, o banco indicou que deve reduzir o payout, a fatia do lucro distribuída como dividendo. Então é um duplo golpe para o investidor. Lucro menor e uma fatia menor desse lucro vindo para o bolso. O dividendo tende a cair bastante. Verdade, tem o payout menor também. E tem mais um dado sobre o Banco do Brasil que achei curioso nos nossos levantamentos. O volume de ações alugadas. Tá bem alto, né? Tá sim. Nossos dados indicam que uns 15% das ações do Banco do Brasil em circulação, o free float, estão alugadas. 15%. E o que isso significa na prática? Dido, aluga a ação, vende, espera cair, recompra mais barato e devolve, lucrando com a diferença. Entendi. Um percentual tão alto, 15%, é geralmente visto como um sinal forte de pessimismo de uma parte relevante do mercado. Indica que tem muita gente apostando que as cotações vão cair ainda mais. É um termômetro do sentimento negativo, então. Exato. Só para dar um contexto, outros nomes com aluguel alto que a gente viu recentemente incluem Simpar, Aura Energia, Raizen, Vamos, MRV, ajuda a mapear onde está o maior cetismo no mercado hoje. Uau, que análise completa que a gente fez. Então, recapitulando rapidinho, a gente navegou pela volatilidade do mercado, viu a influência do fluxo estrangeiro, das commodities, aquela possível desconexão das gigantes com o índice. Mergulhamos nos desafios e projeções complicadas para a BB Seguridade, que pode ter dificuldade até com as metas revisadas, e para o Banco do Brasil, com um lucro esperado bem menor e um caminho difícil para atingir o novo guidance. E a importância de olhar o valuation junto com a expectativa de resultado, não só a queda do preço. Exatamente. Diante de tudo isso que a gente conversou, fica a pergunta: qual a grande mensagem? O que fica para a gente pensar? Olha, talvez a reflexão final seja justamente sobre olhar além do óbvio, sabe? Se o Ibovespa conseguiu ir bem, mesmo com a queda das gigantes de commodities, e se esses grandes nomes do setor financeiro estatal enfrentam desafios tão claros, onde podem estar os bolsões de resiliência ou as oportunidades menos evidentes no mercado brasileiro agora? Boa pergunta. Que outros setores ou que tipo de empresas com características diferentes podem estar navegando nesse ambiente complexo de forma mais positiva, ou com perspectivas melhores do que essas que dominaram as manchetes? Acho que é algo para a gente continuar investigando, né? Excelente ponto para a gente continuar a refletir. E com essa provocação, a gente encerra nossa conversa de hoje. É fundamental lembrar sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente.
toda e qualquer decisão é de cada investidor. Isso mesmo, cautela e estudo sempre. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.